Filho, todo mundo carrega nesse triângulo uma verdade. Aquilo que se acha certo. Aquilo que você entende que é o que deveria ser feito. E a pergunta que eu faço, você está fazendo o que você acha certo? Você é honesto com a sua verdade? A gente vai trocar uma ideia hoje para a gente refletir sobre isso. Porque isso diz muito sobre você. Esse mundo é do maligno. E o maligno é o pai da mentira. Se você não tem verdade em você, se teu coração não está na verdade, se você não está dando frutos de verdade, isso diz sobre você, filho. Sobre que caminho você escolheu. Essa ideia não é sobre religião. É sobre a sua alma. Se ela é grande ou pequena. Fica aí que você vai entender. Quando o jovem próspero pergunta sobre o caminho do céu, Cristo diz: cumpra as leis. Ele: não, eu já as cumpro. Mas tem algo mais a fazer? Se eu quiser adentrar o reino, ele diz: abandone todas as suas coisas, negue-se a ti mesmo, tome sua cruz e me siga. E isso não tem a ver com fé, tá? Eu quero dizer o seguinte: todos nós, em algum grau cosmológico, seja você ateu ou não, católico ou não, cristão ou não, judeu ou não, não importa. A gente serve a algo. No inconsciente coletivo existe uma coisa chamada lei moral universal. Porque naturalmente a verdade, quando ela vai sendo trabalhada, bem estudada, ela vai convergir nos mesmos princípios. E aí não tem a ver com religião. Tem a ver que, sim, todos os grandes princípios que buscam a verdade vão convergir em desapego material e depois desapego ao ego. Cristo resumiu isso em uma frase: desapego ao ego. Ego é querer ser perfeito, é temer falhar, é ser refém de uma imagem de perfeição. Perfeito é só Deus, cara. Ele é ser perfeito, onipotente, onipresente, onisciente. Você não é, eu não sou. Ele é perfeito por essas características e qualidades. É aquele além da matéria. Foi feito um estudo sobre pessoas, estudavam o perfil psicológico da pessoa e mandavam elas lerem a Bíblia. E a Bíblia meio que refletia os valores da pessoa. O cara lia a Bíblia conforme os valores dele. Então, se o cara era egoísta, ele achava pontos egoístas na Bíblia. Se o cara era virtuoso, ele achava pontos... Ele achava na Bíblia a sua verdade. E ele a concatenava na sua coerência. Quando esclarecido a eles certos pontos e alteravam, o estudo alterou alguns perfis psicológicos. Então o cara era mais avarento, ficou de tal outro jeito. Quando ele voltou a ler a Bíblia, ele achou de novo coerente com o que ele é agora. Então o estudo meio que diz que cada um entende, e isso Aristóteles falou, Sócrates falou, cada um entende a verdade com o seu grau de profundidade. Você só pode entender sobre esse assunto porque você tem essas ferramentas de assunto. O que eu quero dizer, filho, é que o seguinte: apego material e ego são mentiras da verdade e são distantes da verdade. Todo mundo carrega alguma verdade dentro de si. E a pergunta que eu quero fazer é, independente de ser Deus ou não, filho, essa é a pergunta. Com a verdade que você carrega que é o certo, e eu não quero catequizar ninguém, tá? Eu só quero entender o seguinte: se pelo menos com a sua verdade você tá cumprindo? Eu não tô dizendo que você tem que cumprir a minha verdade, não tô dizendo que você tem que cumprir a verdade de Cristo. Mas a pergunta que eu te faço é, com a sua verdade você tá sendo honesto? Seja ela qual for. Porque se não for, filho, a gente vai cair nessa dualidade. Se você nem com a sua verdade você é honesto, você tá no campo do apegado material, que ama a matéria, ama o conforto, e do ego. Mas você mente pra si, porque essas duas coisas são mentiras, você mente pra si pra não ter coragem de encarar ou se comprometer com a sua verdade. Você acha que sucesso é tal coisa, mas você não faz. E aí você não o faz com uma desculpa de ego. Não, porque eu preciso das condições perfeitas. Não, porque para realmente ter isso, eu precisaria
E aí, filho, você não precisa, para quebrar esse argumento falho, você não precisa de muito estudo. Você põe no Google, filho, pessoas com as mesmas características de você, que sua, ou numa IA, e pede para procurar se elas tiveram esse sucesso que você considera. E, filho, você vai ver em abundância. Você vai ter infinitas conquistas promovidas por pessoas que tinham menos que você. E aí é aquilo, você vive na mentira. Você não é honesto consigo. Você mente pra você mesmo porque não tem coragem. É tipo assim, cara, você tem acesso a todas as informações necessárias para fazer um trabalho bom, para fazer um produto bom. Por que você não faz? A sua fé será conhecida pelo seu fruto. Pô, teu fruto é isso? Então tua fé é qual? Esse é o melhor que você pode fazer? Meu pai não me cobrava, isso tá ruim ou isso tá bom. Ele sempre, quando eu voltava pra ele, pra dar um pronto, né, a gente fala isso no quartel, entregar a missão concluída, ele falava assim pra mim, esse é o melhor que você sabe fazer? E se ele não achasse bom, filho? Ele não... O esculacho dele era botar a mão e fazer melhor. Isso me humilhava. Isso me humilhava. Porque, puto, tu faz as coisas, sabe qual é? De arranjo. Ah, faço porque tem que fazer. Mas, cara, eu não fazia o meu melhor. E aí, eu estava mentindo comigo mesmo. Uma coisa assim, meu irmão, eu não assumo se fazer esse serviço. Eu tô sendo honesto. Agora, se eu botei a mão, diz sobre mim. Sabe, no BOP, a gente não pode... Se a gente assumiu a missão, filho, a gente não pode, durante o serviço, quando surgir um problema, dizer eu não dou conta. Eu assumi a missão. Se eu falar não dou conta, eu digo sobre mim, eu não digo sobre o BOP. Então não existe essa de eu dizer que não vou... Disse que faria e não entreguei, não fiz o meu melhor. Eu tenho que ir lá e... Cara, posso não conseguir, mas eu tenho que ir lá e mostrar o meu melhor. Essa é a questão, não é ser perfeito. Não é ser o melhor. Às vezes o teu melhor é uma merda, filho. Mas é o melhor que você sabe. E isso é sua verdade. E isso diz muito sobre as pessoas. A maioria das pessoas, filho, tá em acordo com a mentira. Tá em acordo com medo. Medo de se comprometer, medo de enfrentar, medo de escolher, medo das consequências. A vida é sobre consequências. E toda escolha tem um fardo. Não escolher também tem um fardo. Ser omisso também é um fardo. E aí, a grande questão é, a minha verdade, aquilo que eu acho que é verdade, eu tô agindo em direção? Eu tô buscando? Ah não, eu só ajo em direção ao que é mais vantajoso. Eu só ajo em direção ao que é mais fácil. Eu só ajo em direção ao que não me submete à crítica. Então, você ama mais a mentira do que a sua verdade. E aí você idolatra essa zona de conforto. Você idolatra esse medo. E essa é a sua verdade, que você não admite. Mas o dia que a conta chega, filho, você se quebra. Porque se você não faz o que você deve, filho, um dia a vida vai te obrigar a fazer o que você não quer. Eu não posso deixar de ser quem eu sou, quem eu quero ser, para agradar os outros. Senão eu não estou em acordo nem com a minha verdade. Eu não estou nem falando, filho, em acordo com Deus ou em acordo com nada espiritual. Mas eu digo assim, existe um padrão de comportamento na nossa mente que ela precisa de coerência. Senão ela tem dano cognitivo. A grande questão é que quando você não age em padrão de coerência, tipo, você idolatra o medo, mas diz que está no caminho da verdade, você cria uma mentira para poder fingir, cria uma simulação da realidade. Se você mente para você mesmo, como você vai ser honesto comigo? Como você vai construir algo? Você é o que a vida te der, filho. E fique satisfeito. Como pode você escolher o medo em vez da coragem? Como você pode ter medo? Porque, filho, a verdade, ela é imutável. A sua verdade, ela é imutável.
O Kadar, ele é o que é, tendo sucesso ou tendo derrota. Eu, tipo assim, né? Eu faço as minhas escolhas, eu faço as minhas decisões disposto a dar certo ou dar errado. Eu assumo a consequência. Eu sou o dono do meu barco. Eu estou com a minha verdade. Eu sou leão batendo e sou leão apanhando. Eu não deixo de ser leão, filho. Mas você deixa. Para não apanhar, para não ser criticado. Está confuso. E aí você não entende que a sua vida tem os mesmos problemas há 20 anos. E aí você começa a ficar ressentido com quem está prosperando. Começa a ter uma mágoa de quem está seguindo em frente. Aí você cria dependências, porque você não sabe como conquistar, você não pode perder o que tem, então. E aí você vai deixando de ser quem você é para se tornar uma coisa que idolatra uma mentira. Nada é seu, filho. Nada é eterno, a não ser o eterno. Tudo é passageiro. Mas a sua verdade é imutável. E aí eu te pergunto, se pelo menos com a sua verdade você é de verdade. Como pode eu acreditar em Deus e ter medo? Eu amaria mais o medo do que a Deus? Não, filho. Você está em acordo com a sua verdade? E aquilo que você traz com verdade, você faz o seu melhor? Isso diz sobre você, filho. Isso te blinda. Isso te deixa forte. Isso te faz crescer. Não importa a missão que tem, filho. A missão que me der, eu vou tentar fazer o melhor se eu assim o assumir. Ó, eu tenho 1 hora pra fazer isso aqui. Eu vou fazer 1 hora o melhor que eu puder, meu irmão. Ah, mas seria bom ter? Seria, filho. Mas o que eu tenho é 1 hora. Então é 1 hora tentando fazer o meu melhor. Ah, seria bom ter um estúdio. Cara, mas o que eu tenho é isso aqui. E, pô, eu vou fazer o melhor que eu posso nisso aqui. Confio na minha verdade. E vou fazer o melhor que eu puder. Eu quero transmitir a mensagem. Eu tenho uma mensagem pra transmitir. E esse é o meio que eu tenho. Quando eu tiver condições melhores, eu faço o melhor. Mas essa é a minha verdade. E isso te junto. Aí eu te pergunto, você nesse mundo, que é do maligno, que é o pai da mentira, você está em acordo com a sua verdade, pelo menos, ou está em acordo com o maligno, com a mentira? Porque, filho, se a gente levar isso para um extrato mental, quem caminha sobre ego ou sobre a idolatria, mesquinharia material, tende a sofrer angústias na mente, quando a verdade é confrontada. Se manter na ilusão, filho, consegue se manter ali por muito tempo, fingindo que o mundo é realmente essas coisas. Mas quando percebe que o mundo é mais que isso, entra o vazio, entra a angústia, entra a confusão, entra o declínio mental. Aí vai pro neuroticismo, perversão, vai bifurcando os caminhos para uma tragédia. Uma tragédia para si mesmo, né? O próprio inferno da mente. Porque o caminho da alma pequena, filho, ele parece confortável, ele parece maneiro, ele parece fácil. Ele é uma rampazinha, filho. Ninguém diz que tá errado, sabe? Ninguém te cobra. Mas quando tu termina nele, filho, tu tá preso aos desejos. E não tem pessoa livre quando ela tá amarrada aos desejos, amarrada ao conforto, amarrada ao medo, amarrada à preguiça, amarrada aos excessos. Não tem como. O caminho da alma grande, filho, é até um convite complicado a se fazer, o caminho da verdade. Porque ele é um esforço diário de uma rampa, subindo. Sabe? Nada é confortável, todo dia é desafio, todo dia tem enfrentamento, todo dia. Mas é isso que faz a sua alma crescer. É isso que te faz chegar na transcendência, na alma grande. E cara, consequentemente disso, você trará sucesso, fartura. Você terá tudo aquilo que você quis manter para ser uma alma pequena. A mais. E isso é uma verdade, filho. O cara que caminha para alma grande, o cara que caminha, né, que é mais útil, que tem a causa, tem o objetivo, tem paixão, faz com tesão. Ele caminha para uma excelência, e excelência é recompensada. Então 2 verdades tem que ter na sua mente. 2 verdades tem que ter na sua mente. Primeiro, eu estou em acordo com a minha verdade, e aquilo que eu sou honesto e faço do melhor jeito para representar a minha verdade. Porque
Porque é do fruto que a gente conhece a árvore. Isso diz muito sobre você, filho. Não é nem pelas consequências que isso vai ter, mas isso diz muito quem você é. Então, a pergunta que eu termino sendo: com a sua verdade, você está sendo honesto? Você está fazendo o seu melhor? Ou você ainda está fugindo? Ou você ainda está idolatrando o medo? Pensa sobre isso.